estamos de volta, mais uma manhã para estudarmos sobre o Senhor, aprendermos mais sobre o Senhor. E é uma alegria poder estar aqui, estar mais uma vez de volta para a gente estar aqui junto, né? Embora separados fisicamente, mas nesse momento juntos, para aprendermos juntos uns com os outros. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer seus comentários aí embaixo, deixar algumas perguntinhas e depois, com o tempo, a gente pode até, ao ler, a gente responder dentro do possível, né? Se não souber, pergunta aqui os universitários. Mas os irmãos podem tirar suas dúvidas aí, tá bom? Meus irmãos, um grande abraço aos irmãos. Nós estamos aqui junto hoje, mas a professora é a Aline, já falei para ela, eu vou estar aqui só acompanhando, né, aprendendo também, né? Então, como estamos juntos, meio da família, né, família estudando, nós estamos aqui, mas a Daria me emprestou a Luísa e a Lívia, né? Então, quer pergunta, você pode perguntar a Luísa, a Lívia também. Aí também nos comentários fazer pergunta, a Luísa está acompanhando, ela vai responder. Mas é gratidão, meus irmãos, estar nesta manhã aqui estudando juntamente. Tem sido um momento muito precioso de nós não estarmos juntos, né, aprendendo, desenvolvendo um pouco mais do conhecimento da palavra do nosso Deus, mas num tema que nós vamos estar falando, né, o preço do resgate. E nós somos sabedores que nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Mas nós vamos orar para já Deus direcionamento, né, que Deus esteja através do Espírito Santo, sondando os nossos corações, nos dando discernimento, compreensão dos textos da palavra do nosso Deus. Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, por cada irmão aí na sua casa, no seu lar, as famílias reunidas, ó Deus, a tua igreja reunida nesta manhã, ó Pai, estudando, ó Deus, a tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus, que nós temos tido, Deus, mesmo através do distanciamento devido à pandemia, mas compartilharmos, ó Deus, cada um nas suas casas, mas juntos, ó Deus, estudando a tua palavra. E como nos tem ocorrido nos domingos anteriores, mais uma vez, Pai, através do Espírito Santo, fala aos nossos corações, direciona-nos, ó Pai, na compreensão, no entendimento do ensino da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, nossa lição tem por título o preço do resgate. Está registrado em Romanos, na revista está em Romanos 3, 23 ao 24 e o 6, do 16 ao 22. Eu acrescentei aqui, foi até o 23, e em Romanos 3, do 23 ao 26, para a gente entender melhor. Mas vamos lá, Romanos, né, os estudiosos da Bíblia, né, concordam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, aos romanos, né, a Roma, para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele Paulo que nós, na última lição em que a gente lecionou aqui, que foi convertido no caminho de Damasco, esse mesmo Paulo, anos depois, já escreve a carta aos romanos, cerca de 10 anos, né, antes de escrever essa carta. Algumas igrejas já tinham sido implantadas nas províncias romanas da Galácia, né, Macedônia, Caia e na Ásia. E aí ele queria pregar o evangelho na Espanha e a caminho de Roma, né, ele enviou essa carta também para permitir a sua chegada lá e transmitir essa mensagem, né, aos romanos, também sendo esse o motivo. Vamos ao texto de referência. Romanos 3, de 23 a 26. Você pode ler a sua Bíblia aí, acompanhar? Eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje, pela fácil compreensão. O versículo 1 diz o seguinte: todos pecaram, o 23 no caso, todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus,
Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Aí logo a seguir diz: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. E Romanos 6, do 16 ao 23, diz o seguinte: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças, né? Depois que o Senhor Jesus nos compra, né? Damos graças a Deus por vocês, que antes eram escravos do pecado, mas agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que recebem. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado daquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que texto forte e profundo, né? Mas para entender o que é tudo isso, para compreender melhor de que escravidão está se tratando, né? Como isso se deu, a gente vai voltar um pouquinho em como essa história começou. Para entendermos bem esse ensino bíblico, né, a gente tem que lembrar o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? E só poderemos compreender por que o resgate é um presente tão valioso se a gente entender o que Adão perdeu quando ele pecou. Deus, ao criar Adão, ele deu algo muito precioso para Adão. Uma vida perfeita, com todos aqueles privilégios lá no Jardim do Éden. E como um homem perfeito, né, ele não ia adoecer, ele não ia envelhecer, ele não ia morrer, né? E havia uma relação muito especial entre Adão e Deus. A Bíblia fala, em Gênesis 1:27, que ele foi criado à imagem de Deus. Ele foi criado com qualidades muito parecidas, muito semelhantes às de Deus, como amor, sabedoria,
justiça, né? E entre outros sentimentos, claro, não com poderes como os de Deus, mas com algumas características muito semelhantes às de Deus. Adão também tinha algo muito semelhante. Uma outra característica importante é que ele tinha escolha. Ele podia tomar decisões, que é o que a gente fala, né? Famosa frase, né? Livre-arbítrio. Assim, Adão não era como uma máquina, né? Que podia ser programada para fazer aquilo pelo qual ela foi projetada, né? Mas, com isso, por causa dessa liberdade de escolha, uma ordem foi dada, né? Todo mundo já sabe, e por causa dessa liberdade, né? Não por causa da liberdade, mas por ele ter essa liberdade de escolha, ele podia decidir, tomar decisões, né? Ele escolheu desobedecer. É óbvio que, né, desobedecer a Deus, o pecado custou-lhe a vida. Com todas as suas perfeições, né, todas as suas bênçãos, ele perdeu tudo isso. E ele não perdeu só para si, ele perdeu para todos os seus descendentes, né? Todos os seus descendentes também já passaram a estar sobre esse jugo do pecado. A Bíblia fala, né? Paulo fala lá em Romanos 5:12 acerca desse desastroso efeito da queda. Diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 7:14 que Adão vendeu a si mesmo e aos seus descendentes. Ele, como um escravo, né, antes pertencia a quem? A Deus. E aí, nesse momento, ele vendeu a si mesmo e a seus descendentes para o próprio Satanás. E aí ele passou a se tornar escravo do pecado. Uma vida humana, uma vida perfeita foi perdida, né? E aí, nenhuma vida imperfeita poderia comprá-la de volta. Ele, uma vez vendido como escravo para o pecado, ele tendo uma vida perfeita, nenhuma vida imperfeita poderia trazer de volta lá, comprar só mesmo o próprio Deus. No Salmos 49:7 diz assim: mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Então, está claro aí de que ninguém pode comprar uma vida, né? A gente vê o mundo hoje, né? O homem construindo palácios, criando formas e formas, né, de tentar perpetuar a sua vida, de alguma maneira aumentar o tempo da sua vida, enfim, usando o dinheiro para diversas situações, achando que pode conquistar o mundo, né? Mas jamais vai conseguir comprar a sua vida. Jamais vai conseguir mudar essa sentença. Só mesmo Deus. O que fazer? Seus descendentes, incluindo nós, estávamos sem esperança. E aí, claro, né? Deus veio em socorro, em nosso resgate. O nosso antigo dono vem e nos resgata novamente, né? Nos traz como de escravos do pecado para se tornar escravos dele novamente, para fazer o que é direito
como nós acabamos de ler no texto. Isso é interessante, porque tinha lei. A lei, ela traz a consciência da nossa posição, a lei, ela traz a consciência, né, do pecado, enfim, mas ela é impotente para poder santificar, para poder trazer salvação. A lei não traz salvação. A lei só vem para mostrar o nosso pecado, então, para fazer a gente ter essa consciência. É isso aí, é o que Paulo ele deixa bem claro aqui, que a lei ela pode iluminar a nossa consciência quanto aos nossos atos. Mas para a salvação ela é totalmente impotente, aonde entra a questão do resgate, né, através de Jesus Cristo. Verdade. Mas vamos entender o que é resgate, né? Significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. E para acontecer esse resgate, né, alguém precisa estar preso, né? Precisa estar sob uma situação de risco, né? A pessoa está indefesa e ela não pode fazer nada por conta própria. Alguém precisa vir resgatar, né? Nós fomos sequestrados e presos pelo diabo através da queda de Adão. Lá nos tempos antigos, né, grego-romanos, os escravos de guerra, os prisioneiros de guerra, eles podiam ser libertados dessa forma. E aí na Grécia, né, existia o termo litron, que é usado para esse tal resgate, né? Antes de conhecer o Senhor, pela palavra, nós estávamos sob o domínio da morte, sob o domínio da escravidão. Agora vamos entender um pouquinho sobre algumas particularidades de nosso resgate com Cristo. Ele não aconteceu através de um pagamento de um valor monetário, né, como antes era feito, né, por esses escravos, esses prisioneiros de guerra. Como a gente vivia prisioneiro do diabo e do pecado, pela maldição impetrada por Adão, correndo um risco de morte, né, e sem a gente poder fazer nada por conta própria, a gente precisava ser resgatado mediante um preço, né? E Deus, como sendo nosso dono, nosso, né, antigo dono, ele tinha muito interesse na nossa libertação. Por quê? Porque nós fomos criados por ele. Éramos propriedades dele. E aí, é claro, né, que ele, como o Criador nosso e nosso dono, ele tomou essa decisão de nos resgatar, de ir lá e nos buscar de volta. Mas não foi por dinheiro, né? Ele teve que pagar com a sua própria vida, porque era a única vida perfeita. Estávamos correndo risco de morte e só ele poderia vir para nos buscar. Era preciso um resgate que tivesse o mesmo valor, né, daquilo que foi perdido, porque antes éramos perfeitos. E aí só alguém perfeito poderia fazer isso. Jesus, né, o unigênito de Deus, segunda pessoa da Trindade, né, a quem a Bíblia chama de último Adão, era o Deus homem perfeito para esse fim. E jamais pecou. A Bíblia fala que ele voluntariamente foi lá e se entregou para nos resgatar. 1 Coríntios 15:45 fala sobre esse Jesus, né, que jamais pecou. Mas redenção ou resgate, nesse caso aqui, se trata de uma figura metafórica. Por que eu estou falando isso? Porque alguns estudiosos, né, sugerem, como está na revista, que houve uma negociação de Deus com Satanás. E não houve uma negociação. Paulo aqui coloca como de forma metafórica essa questão do resgate. Não houve negociação, né? Jesus nos resgatou, ele foi lá nos buscar, mas não houve nenhuma negociação.
não foi um fato, não foi, não foi realidade isso. Na verdade, é que o Senhor nos buscou de volta. Vamos ver num pensamento bíblico o que significa esse termo redenção. Já estamos no tópico, acho que 2, né? O pensamento bíblico. No tópico 1. O pensamento bíblico, né? O uso do termo, desse termo redenção. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo 13, 2, né, depois que o povo de Israel saiu lá do Egito, né, algumas leis foram colocadas para eles. E uma delas era que todo primogênito deveria ser separado para sacrifício. Todo primeiro animal devia ser separado para sacrifício. Mas, se algum dono não quisesse fazer isso, não quisesse separar esse animal, o pescoço dele teria que ser quebrado. Ou seja, aquele animal estava condenado à morte. Não tinha jeito, ele não podia ser usado para nada. Ele estava condenado à morte. Mas havia uma chance para esse animal. Ele podia ser resgatado. O dono podia pagar um preço pelo resgate dele. Principalmente, né, o texto fala que, né, alguns animais, como o jumento, né, era muito forte, resistente para o trabalho no campo. E aí o animal podia fazer isso, resgatar, o dono podia fazer isso, resgatar esse animal, pagar um preço por esse resgate. Em Êxodo 13, 13. Um outro exemplo diz que, especificamente lá em Êxodo 21, do 28 ao 30, diz que se um homem tivesse um animal, um boi muito perigoso, né, ele tinha que ficar lá preso. Mas se esse animal se soltasse e ele chifrasse uma pessoa e essa pessoa viesse a morrer, o boi e o dono tinham que ser apedrejados até a morte. Mas também havia uma chance, né, para esse dono não ser apedrejado. Então, era provido um resgate para isso, pois o dono podia pagar uma certa soma em dinheiro para redimir a sua vida ameaçada. Entende aí o significado disso? E como isso faz alusão diretamente com o que Cristo fez? Todos nós estávamos condenados, né? E aí, Cristo veio e nos resgate. Houve uma chance, né? Nós tivemos essa segunda chance. Um outro exemplo que está lá na revista, que fala que era feita uma contagem no meio do povo de Israel. Ou seja, era feito um censo no meio do povo. E aí eles tinham que pagar um certo valor em espécie, né, um certo imposto, para eles serem lembrados que aquela grande população deles não era um mérito próprio, não era uma glória para si, né, mas que eles eram preservados mediante a misericórdia de Deus. E aí, toda vez que era feito aquele censo, era para lembrar eles que esse crescimento populoso, né, a bênção de Deus estava sobre eles. E esse valor, né, que era dado, servia para todo o processo de manutenção do tabernáculo. Já no Novo Testamento, né, eu falei de alguns exemplos, esses exemplos que estão na revista, consta lá no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, né, mas nessa segunda era, vamos dizer assim, Roma havia, antes mesmo de Jesus vir, Roma havia conquistado a Grécia. E aí a Grécia, né, passou a ter uma influência muito forte entre os romanos. A cultura grega passou a ser muito forte lá. E aí os costumes gregos influenciaram muito fortemente, né, na cultura dos romanos.
nesse mesmo período, né, os judeus também estavam ali sob o domínio dos romanos. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e em aramaico. Mais tarde, né, foi traduzido para o grego, exatamente o grego, que era uma língua universal da época, né? E aí essa tradução foi chamada de Septuaginta. Essa tradução influenciou também, né, a linguagem e o pensamento daqueles escritores do Novo Testamento. E o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver, né? E que por eles usarem mais o grego, né, para pregar, para escrever, eles começaram a ignorar a sua língua original, que era o hebraico e o aramaico. E aí os pregadores começaram a se valer mais, a utilizar mais a Septuaginta. E com o tempo, né, essa palavra resgate, que no grego era litron, tá aí a Luísa que vai me falar melhor essa palavra aí, né? Bom, é grego, né? Você fala assim, seu caso é inglês, né? Grego aqui é com pastor. E no latim é redimo, né? Perdoe a fala aí, irmãos. Que de grego, latim, não entendo nada. Mas então, essa palavra, ela passou a ter a ideia de um preço para comprar um escravo ou um cativo, tornando livre. Por causa dessa tradução, né, eles começaram a se valer mais da Septuaginta, e aí esse pensamento começou a ter essa ideia de livramento, ou melhor, de livrar um escravo de um cativo. Quer falar? Não, é interessante essa analogia que Paulo ele faz aqui, né, para apresentar, né, escravo, né, e depois escravo liberto, já não sendo mais escravo, porque quem é escravo do pecado não compreende a justiça de Deus. Aqui falo já usando realmente o ser escravo do pecado. A pessoa que ela é escrava do pecado, ela não consegue entender, ela não consegue reconhecer, né, a justiça de Deus para trazer libertação, né, para trazer mudança, transformação na vida. E ela se vale dessa escravidão, né, e direciona e segue a sua vida baseada nessa escravidão. Então, por isso que é necessário, como a gente já falou aqui sobre a questão do termo redenção, por isso que foi necessária a redenção, ou seja, Deus ir lá tirar e abrir a mente dessa pessoa para que ela compreenda que ela precisa deixar de ser escrava. Eu faço até menção ontem, quando nós saímos na rua ontem à noite, né, a menina estava aqui conosco, a Lívia e a Luísa, e os demais irmãos estavam conosco, observou lá pessoas lá que estavam moradores de rua, alguns citando o texto, um lá citou a passagem de Paulo a respeito do naufrágio, né, e fez menção lá da confiança que Paulo teve no Senhor quando Deus trouxe livramento. Ele falou, essa é a minha confiança, mas em uma situação de escravo do pecado. Outro falou, meu pai é pastor de uma igreja em Búzios, mas estava ali na condição de escravo do pecado. Ou seja, é preciso que haja neles um desejo verdadeiro de ser liberto, porque o preço já foi pago, né? Já foi pago. A questão é o entendimento do ser humano em aceitar que esse preço já foi pago pelo resgate e viver essa liberdade. É como bom dizer o exemplo na época da escravatura, quando um escravo fosse liberto, alguém que comprasse a liberdade dele, não, agora, mas eu quero continuar aqui servindo o meu Senhor, porque aqui eu vou receber o alimento, vou receber a comida, todo dia vai me dar, então eu vou ficar aqui. Então eu prefiro tornar-me escravo para receber algumas coisas do que ser liberto e não ter o que fazer. Eu vejo que hoje algumas pessoas ela segue nessa escravidão do pecado, porque dá prazer
produz satisfação. Muitos estão dentro das igrejas e continuam na condição de escravo do pecado. Por quê? Dá prazer, dá satisfação e não querem viver a liberdade. Porque esse ser liberto por Cristo tem implicações para a nossa vida. E alguns não querem essas implicações para as suas vidas e insistem em não viver o resgate na sua vida. Lutam, não lutam por viver o preço que foi pago, o resgate que foi pago, e continuam na escravidão do pecado. E sofrem por viver na escravidão do pecado. Segue. Quem sabe, né? Eu ia falar isso um pouco mais à frente, mas ele já... Quem sabe, né? Então, gente, mas então vamos seguir essa linha aí. Olha só, como o pastor disse, a pessoa precisa querer ser resgatada. Então, houve lá, vamos voltar aí o pensamento só para a gente seguir aqui. Antes éramos de Deus, totalmente de Deus, perfeitos. Éramos do Senhor. Com a queda, passamos a nos tornar escravos de Satanás, escravos do pecado. Jesus vem e nos resgata novamente, vai lá e nos busca, não é? Ele vai lá e ele paga o preço, vamos dizer assim, né? Que é como o pastor colocou. Ele vai lá e paga o preço para nos resgatar. Mas depende dessa nossa decisão. A gente precisa querer sair de lá e voltar ao regaço do Senhor novamente. O preço foi pago, né? Como foi colocado aqui, o preço foi pago. Jesus foi lá, pagou, mas nós temos que aceitar esse retorno. Então, voltando aqui o que nós estávamos falando, né, antes, no Antigo Testamento havia alguns procedimentos que aconteciam, né? No Novo Testamento, por causa dessa nova tradução para o grego, né, esse termo começou a se tornar, ter um sentido de uma compra de um escravo, né, fazendo com que ele se tornasse livre. E aí na nossa nova tradução, né, na versão revisada, né, do grego, tem esse sentido de livramento, né? Então, a ideia principal de tudo isso é livramento mediante um pagamento, né? Todo o sentido, né, a ideia principal de tudo isso é o livramento por pagamento, que foi o que o Senhor Jesus fez. Então, não tem essa de negociação, que Jesus foi, né, que houve essa negociação de Deus. Não. A ideia principal é esse livramento, porque a gente estava correndo risco de morte, né? Então, a gente pode dizer, né, de uma forma teológica, né, essa definição diz que salvação, né, é o livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação para a vida eterna. Olha como nós vamos voltar à nossa condição original. Mas é isso, a gente precisa realmente querer isso. Ela passa, né, essa pessoa passa a ser de Deus novamente. Por quê? Longe de Deus, ela é escrava do pecado, como diz João 8, 34, 35. Mas quando ela encontra liberdade em Cristo, João 8, 36, né, ela é libertada para não mais ser escrava de ninguém, a não ser de Deus. Ela é livre, né? E no momento que Deus decidir, é claro, né? Ele vai lá no momento que o Senhor vier nos buscar, nós vamos viver totalmente com Ele novamente, né? Cristo o Redentor. Vamos falar um pouquinho sobre esse Cristo que nos redimiu.
dos muitos títulos de Cristo, né, sem dúvida esse um dos mais bonitos, né, Redentor, porque foi a sua missão. Em Cristo temos redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Romanos 3, 23 e 24. E aí o preço disso tudo, né, como nós acabamos e estamos falando, foi o sangue de Cristo, né? Quando Jesus nos comprou, ele acabou com essa condição de escravos do pecado. E aí ele nos tornou, a Bíblia fala em 2 Pedro 1,4, que ele nos tornou participantes da sua natureza. Olha que interessante, nós passamos a ter a condição de filhos também, né? Nós tínhamos a natureza de Adão, e agora nós temos a natureza de Cristo. Romanos 4, 25 e o 8, 29 e 30 também diz isso. Isso significa, né, que a gente tem a vida que a gente tem vida na vida de Cristo. Olha que coisa linda. E porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Né? E como Cristo foi glorificado, nós também seremos. Ou seja, aquela condição humana, aquela condição perfeita que Adão tinha, né? Hoje nós passamos pela nossa redenção, nós passamos a ter a natureza de Cristo, né? E porque Cristo ressuscitou, a gente também vai ser ressuscitado com Ele. Nós passamos a ter a condição de Cristo e receberemos corpos glorificados. Que coisa maravilhosa. E aí a gente vai estar lá juntamente com o Senhor novamente. Tudo aquilo que foi perdido foi conquistado novamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ao efetuar nossa redenção, Jesus nos deu a sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós receberemos, é claro, né? Como eu disse, no tempo apropriado, quando o Senhor vier mesmo nos buscar, nos levar para junto dele. Fomos tirados do domínio do pecado, né? E nós passamos a ser propriedade dele. E aí, para a gente finalizar, como o pastor colocou, para isso tudo acontecer, o único meio de ser salvo, né, foi pago o preço com sangue. O único meio de ser salvo, a Bíblia fala, que é pela fé. Só mediante a fé. Ou seja, nós precisamos acreditar nisso tudo, crer nisso tudo e aceitar. É só por meio da fé, né? E acreditar naquilo que não vimos, né? Como a Bíblia fala em Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que vamos receber, de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Mas a Bíblia deixa muito claro isso, que para receber essa condição, né, de filhos novamente, nós precisamos aceitar isso. Como o pastor colocou, né, tem pessoas que no tempo da escravidão, né, algumas pessoas recebiam a sua carta de alforria e alguns não queriam partir. Elas queriam ficar ali, permanecer ali. No nosso caso, nós vemos muitas pessoas agindo dessa maneira, né? Cristo pagou o preço, Cristo já pagou o preço, e elas têm direito a essa liberdade, mas elas não querem vir, não querem estar com o Senhor, elas preferem estar lá, né? No mundo da perdição, sendo escravos do pecado. Interessante quando em Romanos 3, 23, quando cita ali, porque todos pecaram e carecem. Essa palavra carece aqui no termo grego traz o sentido de que há uma insuficiência. Ou seja, realmente há uma insuficiência. O ser humano ele não está completo na sua natureza devido ao pecado. Então carece da glória de Deus. Então
algo que é insuficiente. Então, o que é necessário para completar? Né? Jesus. Interessante no texto que foi direcionado aqui pelo texto básico, eu deixo aqui alguns verbos de Romanos 6, que é o verbo oferecer, é o verbo obedecer e o verbo libertar. Esses 3 verbos encontram nesses textos aqui. Oferecer. Né? E vem na nossa mente, né, o que significa isso, oferecer. Né? Quando eu ofereço, uma caneta aqui, eu ofereço ali, ela pode aceitar ou não aceitar. Né? Então, o texto diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceste como servos para obediência. Então, para o Senhor, ele se ofereceu, ele se entregou. Foi ato voluntário dele, essa entrega por nós. Aí vem a questão do verbo obedecer. Obedecer no termo grego, né, ainda mais aqui no texto aqui de Romanos, né, upakuo, quer dizer você como fosse um mordomo ouvindo o seu senhor atentamente. Né? É você escutar com muita atenção. Interessante essa palavra aqui, obedecer, upakuo, né, de você ouvir com atenção, ouvir atentamente. Ou seja, quem ouve com atenção vai ter capacidade de ponderar, de analisar as realidades. E nessas ponderações, aí você vai chegar à conclusão. É útil? Sim. Então, eu preciso? Preciso. Aí eu vou buscar o Senhor. A partir daí, dessas ponderações, aonde inicia-se o caminhar em direção à verdadeira liberdade. Interessante, para alguns hoje, principalmente pessoas que estão vivendo essa escravidão do pecado, elas acham que são as pessoas verdadeiramente libertas. Ou seja, eu não sigo, eles dizem assim, eu não sigo a crença, então eu não tenho nada que me prenda, né? Não tenho a Bíblia que impondo as suas regras. Eles dizem isso. Mas não sabem eles que estão sendo escravos do pecado, porque não conseguem abandonar. Se eu falar lá nas drogas, a dificuldade que tem de abandonar as drogas. A pessoa que ela vive no vício da prostituição, do adultério, ela tem dificuldade de abandonar. São verdadeiramente escravas do pecado. Uma pessoa, às vezes, que ela traiu o esposo ou traiu a esposa, né? Às vezes quer parar, mas não consegue parar. Escravo do pecado. Alguém num vício, enfim. Ou seja, para abandonar isso somente através de Jesus Cristo. De viver a liberdade única e verdadeira, que é através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, né, essa liberdade já foi comprada. O preço já foi pago, o sangue de Cristo. Agora o que basta nós fazermos é vivermos esta liberdade. Qualquer escravo livre, né, ele vai sair pulando. Se a gente for analisar, até alguns filmes, né, que existem, né, falando sobre escravatura, quando o escravo ele é livre, ele pega a sua carta, ele pula. Realmente, há motivo de alegria. Né? Quando você é liberto. Uma vez eu vi uma reportagem, algum tempo atrás, de uma pessoa que ela foi 3 ou 4 anos presa, e quando ela foi solta, ela veio lá com seu papel, lá, sua primeira soltura, e veio lá, balançando lá, vibrando, as pessoas abraçando ela. Né? Não sei como foi a vida desse cidadão para frente, mas ali estava alguém vibrando pela soltura. Ou seja, alguém que estava preso. E o pecado aprisiona, o pecado nos deixa preso. Então, quando através de Jesus Cristo nós estamos libertos, livres. Interessante que, mais uma vez, Deus nos dá a condição do livre-arbítrio, né? Mais uma vez Ele nos dá essa condição de poder escolher, de tomar decisões. Ele, quando foi lá e pagou o preço, e simplesmente não foi lá e não te arrancou de lá, não. Você precisa querer isso. Você precisa aceitar isso. Você precisa querer voltar. Tomar essa decisão de querer vir para os braços do Senhor.
né? Então, na verdade, depende dessa aceitação. Ele dá para você a liberdade de escolher, de tomar essa decisão, né? Foi pago o preço. Imagine, tenta desenhar na sua mente toda essa situação. Um escravo estava lá, né, com o Senhor. Vamos dizer assim, a pessoa estava lá sobre os cuidados do Senhor. De repente ela passa a se tornar um escravo do pecado, né? Uma vez escrava do pecado, ela está sob domínio daquilo e ela pensa como um escravo, ele está sob domínio de alguém. Obviamente que ele vai ter que fazer tudo aquilo que o seu dono lhe ordenar, lhe mandar. E aí, ela naquela condição, ela vai ter que fazer aquilo. Não tem como ela fazer o que o seu antigo dono lhe propunha. Na verdade, ele está sob o domínio do pecado, na sua condição ali agora é fazer o que o pecado lhe ordena. Mas o seu antigo dono, né, Jesus, vem lá, paga o preço, vai lá e tá, pagou, beleza, tá pago. Ele tem a liberdade, ele pode sair a hora que ele quiser. Ele precisa tomar atitude, olha só, a liberdade para escolher ainda nesse caso. Ainda assim, ele vai dizer, não, eu quero voltar, eu quero sair dessa condição. E aí ela precisa aceitar a Cristo para voltar de novo para os braços do seu antigo dono. Então Deus dá para a gente, né, essa condição de querer isso. Não é obrigado, é por livre e espontânea vontade. Não é? Depende mesmo dessa aceitação. E é claro, se optarmos, né, por estarmos com o Senhor, é claro que nós vamos ter que fazer o que o nosso antigo dono nos ordena. E aonde está escrito isso? Onde estão essas regrinhas para seguir? Na Bíblia, né? A Bíblia está lá, preparadinha, prontinha para a gente seguir as ordenanças do nosso dono, que é o Senhor Jesus. Uma coisa muito interessante, meus irmãos, no livro de Romanos, Paulo, no livro de Romanos, ele trata muito essa questão da lei, né, de redenção, fala de sermos libertos, fala dessa condição de escravo. E Paulo, quando ele trata com os romanos sobre essas questões, ele inicia essa carta escrevendo aos romanos, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. O termo aqui quer dizer escravo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como servo, como mordomo. Ele se coloca em uma condição de escravo. Ou seja, ele ficou dizendo, agora não é mais o meu pensamento, não é mais o meu querer, é de Jesus Cristo. Ele tinha esse entendimento que ser servo de Jesus Cristo, ou seja, era a verdadeira liberdade dele. Era estar verdadeiramente liberto da condenação do pecado, dessa natureza pecaminosa. E no verso 1 do capítulo 1 de Romanos, ele vai iniciar essa carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, a base da nossa vida deve estar aqui, da nossa vida cristã. Servos do Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente ser membro de uma denominação, no nosso caso, batista, que nós somos. Ser membro de uma igreja batista. Ter o seu nome arrolado lá na membresia da igreja. Mas simplesmente é se colocar em uma posição de servo do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos viver isso, nessa posição de servo, de servir, com gratidão, com alegria, sabendo que nós somos libertos da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, libertos da natureza pecaminosa nós somos libertos da condenação devido à natureza pecaminosa que nós temos por causa de Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos trazer liberdade, né? Salvação, né? Queria só, para fechar aqui, é certo que antes escravos do pecado e hoje, né, estando sobre os cuidados do Senhor, ainda vivemos nesse mundo.
né? Apesar de nós termos sido resgatados pelo Senhor e hoje estarmos sobre o domínio e aos cuidados do Senhor, nós estamos vivendo nesse mundo. Tudo só vai ser consumado, né, perfeitamente quando estivermos no Senhor. E aí no 7, 14, 15, Paulo fala que ele mesmo, né, tido se convertido, mesmo, ele estava ainda numa luta contra isso. É o que nós estamos vivendo hoje, lutando, né? Que quando ele diz assim, ó, porque bem sabemos, ou melhor, no 15, porque nem mesmo compreendo, nós somos libertos, mas como nós ainda temos a natureza pecaminosa, a gente está em luta contra isso, contra os costumes antigos, né? A gente ainda está lutando contra o pecado. Nós, uma vez resgatados, nós fomos comprados pelo Senhor, nós aceitamos isso, mas por termos uma natureza pecaminosa ainda, né, nós lutamos diariamente para obedecer à palavra do Senhor, para não pecar. Né? É uma luta constante. Nós não somos perfeitos, nós seremos perfeitos sim, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado e quando nós estivermos juntamente com o Senhor. Amém, meus irmãos. Amém? Deus abençoe. Fica o ensinamento para nós, para nossos corações, para nossa vida. Vamos orar? Agradecer pela oportunidade. Esteja orando, Aline, orar pelos nossos irmãos aí nas suas casas. Ele conceda um bom domingo. Né? Como eu sempre tenho falado, sempre falei aos domingos, né, quando encerrava o nosso culto, né? É um dia que às vezes estão todos em casa. Apesar do fique em casa, né, e devemos ficar, mas alguns saem para trabalhar, então domingo é um dia muito comum todos realmente estarem em casa, né, que esse é um momento com a sua família aí reunida, seu momento aí da sua refeição. Agradeça a Deus pelo seu alimento, agradeça a Deus pela sua vida, esse momento de estarmos juntos aqui estudando a palavra de Deus, esse momento de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, neste momento aqui, Senhor, nos encontramos diante do Senhor para te agradecer, Pai amado, pelo que fizeste por Amém, nós. Jesus. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tomou essa decisão de nos resgatar, de nos trazer de volta, de nos buscar, Senhor, nos tirar do domínio do pecado de Satanás e nos trazer de volta, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tua bondade e misericórdia, Senhor. Pai, obrigado pelos teus filhos, pelos nossos irmãos que também aceitaram, Pai, que tomaram a sua decisão de querer sim voltar ao teu regaço, de querer buscar ao Senhor, de querer fazer a sua vontade, de cumprir, Senhor Jesus Cristo, os teus ensinamentos. Nos ajude, Senhor, durante toda a nossa caminhada aqui na terra, a obedecer, Senhor, as tuas orientações, Amém, a seguir, Senhor, os seus preceitos, para que nós possamos, sim, de fato, ser consumado em nossa vida, Pai, o desejo do Senhor, que é de levar para junto de si, que é poder estarmos novamente junto com o Senhor e apreciar, Pai, e viver, Pai, juntamente com o Senhor, gozando das suas riquezas, gozando da sua bondade, do seu favor, gozando, Pai, das mansões celestiais. Amém, Jesus. Pai, que maravilha, Senhor, ter essa esperança em nosso coração. Que maravilha, Pai, poder saber que nós temos essa esperança de um dia estarmos com o Senhor. Nos ajude, Pai, a passar por todas essas dificuldades que nós vivemos nesse mundo, por todas as tribulações, Pai, nesse momento, enfrentando, Pai, uma situação desastrosa, calamitosa no mundo, Pai, e isso aflige o nosso coração, aflige o nosso corpo, aflige a nossa alma, mas nós sabemos que temos essa esperança em Ti, Senhor. Nós sabemos que um dia tudo isso irá acabar. Nos fortaleça, Senhor, nos ajude, segura-nos em Teus braços,
para que nós possamos, meu Senhor, resistir firmes nesses dias maus. Amém. Pai amado, quero interceder pelas famílias vicentinas, aqueles que ainda estão longe dos teus caminhos, que ainda estão sobre essa condição de escravos do pecado, que elas possam, Senhor, entender que precisam aceitar, precisam ser convencidos de que estão longe do Senhor e que precisam voltar, que precisam ser resgatados, Senhor. Amém, Jesus. Pai amado, toma os teus filhos da PIB de São Vicente, Pai, ajude cada irmão, cada irmã, Senhor Jesus Cristo, os idosos, aqueles que estão enfermos, ajude os teus filhos, Pai, nesse momento, Pai, em que estamos vivendo essa situação tão difícil, que não podemos estar juntos em comunhão, podendo cuidar uns dos outros, Pai, tão de perto, Pai, que o Senhor possa estar, meu Senhor, suprindo as necessidades dos teus filhos. Amém, nós Jesus. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.